11 horas 12 minutos, pelo horário de Brasília. Você acompanha o Band News Station e normalmente nesse horário está acostumado a ter a minha presença. Eu sou a Carla Bigato, o Eduardo Barão também, que nessa semana está em férias. Mas hoje a gente tem uma participação especial aqui no estúdio de São Paulo, Felipe Moura Brasil, que é o âncora apresentador do programa Salve Salve Band News, a partir das 4 horas da tarde pelo horário de Brasília, e também o âncora da programação do Rio de Janeiro. Bom dia, Felipe. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes da Band News FM. É um prazer estar aqui de manhã em rede nacional com todos vocês. Por que é que o Felipe está participando agora? Por que é que a gente uniu, né, a programação da Band News FM em São Paulo, no Rio de Janeiro? Porque, infelizmente, a gente tem que repercutir e continuar falando sobre aquele tema, o assunto, o assassinato do garoto Henri, no Rio. Padrasto e mãe foram presos e a gente vai conversar agora com o promotor de justiça, Marcos Caque, que é responsável justamente por esta denúncia, né, por dar andamento nesse processo. Agradeço demais ao doutor Marcos Caque por nos atender, por conversar com a Band News FM. Já começo perguntando para o senhor, doutor, a respeito desse inquérito, o que é que falta para a conclusão desse inquérito, né, para a apresentação dele. Bom dia. Então, bom dia, Carla, bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Então, na verdade, eu acredito que a gente esteja aí no terço final da investigação, né? Muita coisa já foi feita até agora. A gente precisa ainda que a polícia técnica produza alguns laudos, que eles venham para dentro do inquérito. Você tem alguns depoimentos ainda que estão sendo colhidos, e depois o delegado, se entender que a investigação já chegou a seu termo final, ele produz um relatório final e remete todo o inquérito ao Ministério Público, que vai avaliar todo esse acervo probatório e decidir quanto à apresentação de uma denúncia ou então solicitar algum novo tipo de diligência que porventura seja cabível nesse procedimento. Doutor, bom dia. O papel da mãe, Monique, obviamente é assombroso para muitas mães do Brasil que estão absolutamente devastadas e impressionadas com esse caso, e me parece o papel mais obscuro nesse caso. Houve a prisão em razão também de tentativas de atrapalhar investigações, mas qual é o nível de possível cumplicidade que os indícios apontam que ela possa ter tido, ou o nível de omissão? Quer dizer, eu acho que a gente precisa estabelecer um quadro mais completo sobre a participação dela nesse caso. Quais são os elementos que foram coletados? Então, Felipe, a pergunta é muito pertinente, né? Em relação à mãe do menino Henri. Nós temos no direito brasileiro uma figura que trata da relação de causalidade, que é mais ou menos, para o leigo entender, uma relação de causa e efeito, que é a relevância da omissão. Ou seja, a omissão é o não agir, né? O não agir, a princípio, no direito penal brasileiro, não pode gerar nenhum tipo de crime, né? Nenhum cometimento de crime, a não ser aquele omissivo próprio, que é chamado, por exemplo, omissão de socorro. Quando a pessoa, e aí eu não estou falando no caso específico da mãe, tá? Eu estou falando num caso de uma forma geral, porque o caso da mãe ele vai ser avaliado pelo Ministério Público no momento próprio. Mas quando a pessoa tem uma posição, que a gente chama uma posição de garante, né? O salva-vida numa piscina, um técnico de escalada, quando leva um grupo para escalar, ele tem o dever legal de agir. Então, a não ação ou a omissão dele, elas passam a ser penalmente relevantes. Então, não estou aqui dizendo que é efetivamente o caso da mãe, mas eu estou dizendo que é uma situação possível, depois que o Ministério Público analisar toda a prova que foi produzida pela polícia e poder chegar a um consenso do que efetivamente ocorreu naquela fatídica noite de 7 para 8 de fevereiro, no apartamento em que o menino foi encontrado morto. Doutor, e a gente viu a troca de mensagens que foi recuperada entre a babá e a mãe sobre agressões, inclusive naquela noite. O senhor enxergou ali outros elementos em outros dias que possam ajudar a configurar essa omissão deliberada da mãe?
O que eu falei no começo, a perícia ela não está completa ainda, né? A polícia técnica, enfim, está debruçada nesse caso, ele tem uma prioridade grande, mas infelizmente nós temos milhares e milhares de casos por conta da perícia no Rio de Janeiro, por causa desse avanço aí da criminalidade nesses últimos anos, muita demanda, mas a gente tem uma certa prioridade nesse caso e a perícia está sendo concluída. O que você vê ali, naquelas conversas, no print que foi recuperado pela polícia, é que tanto a babá quanto a mãe falsearam o depoimento na polícia na medida em que elas já sabiam, né, que aqueles fatos praticados pelo investigado Jairo aconteciam dentro do apartamento, né? Não era desconhecido nem da mãe nem da babá que a criança era agredida. Então você tem aí um falso testemunho, né, da babá, Tainá. A mãe não comete falso testemunho porque ela é investigada, então no Brasil a gente não tem a figura do perjúrio, né, que seria o próprio investigado mentir em juízo. Ele pode mentir, pode falsear, pode inclusive calar, que é um direito constitucional dele. E você vê que são relevantes as mensagens trocadas entre a babá e a mãe. Então, a gente espera que nesse terço final do inquérito a gente possa ter algo de importante em relação a uma nova manifestação da própria babá Tainá, ou então que a mãe resolva contar finalmente o que ocorreu naquela fatídica noite, para a gente poder fechar o caso com a chamada verdade real. A verdade real é aquela verdade do que efetivamente ocorreu no dia de um determinado fato. Como a verdade real ela é perseguida, você acaba se contentando com uma verdade processual, ou seja, a verdade que o processo te conta. Mas eu acho que a gente está caminhando num sentido de fechar esse inquérito com chave de ouro. Realmente o fato é muito grave, é muito triste e lamentável para todos nós que somos pais, mães, mas são fatos que são da natureza humana, infelizmente, e a gente tem que encarar isso de frente, tem que fazer o nosso trabalho de uma forma isenta, sem nenhum tipo de paixão, sem nenhum tipo de emoção, e tem que julgar o fato, né? Eu costumo dizer no tribunal do júri que a gente está ali para julgar a conduta que o acusado possa ter praticado, e não a pessoa do acusado em si. Isso vai ser levado em consideração no momento da pena, se houver, pelo magistrado, louvado naquelas condições do artigo 59, que são as circunstâncias todas que levam à prática do crime. É o que a gente tem ressaltado aqui na programação, que é preciso ter muita tranquilidade, né, para encarar esse caso, na cobertura jornalística, na investigação, enfim, na análise do senhor, isso nem fale. Agora, doutor, o senhor deixou muito claro que a perícia ainda precisa ser concluída, mas ao que tudo indica, a denúncia ela está se encaminhando para, no caso do vereador Jairo, uma denúncia por assassinato. Da mãe tem essa questão da omissão. Queria saber se existe também a possibilidade de que ela seja indiciada por homicídio. E no caso da babá, o senhor citou, né, essas mensagens que ainda, repetindo, precisam ser periciadas e validadas. Mas, enfim, elas indicam que a babá também sabia, né, que o garoto contou, inclusive, para a mãe que o garoto era torturado dentro de casa. Nesse caso, ela pode também responder por omissão, por não ter repassado essa denúncia a uma autoridade policial. E uma outra questão é a seguinte: caso ela mude o depoimento dela, ela pode não responder por esse falso testemunho? Então, Carla, assim, a legislação brasileira, começando pela sua última pergunta, ela prevê o falso testemunho, que é calar, falsear, negar a verdade. Mas ela impõe uma determinada condição que a pessoa pode se retratar até o momento da sentença. Então, a todo tempo, a babá pode vir a se retratar e ela deixa de responder, ela fica isenta de pena, ela deixa de responder pelo crime de falso testemunho. Em relação à imputação penal, eu não gostaria de adiantar a análise que o Ministério Público ainda vai fazer, né? O que foi falado ontem foi muito superficialmente dito, uma questão que você, ao pedir a prisão temporária,
ela tem determinados requisitos, mas ela só cabe em determinados crimes. São crimes mais graves. E, no caso, o homicídio doloso. É uma das hipóteses. Por tudo que a gente viu, né, assim, todo um cenário, ele demonstra ter havido, naquele dia, naquele local, um crime de homicídio. Mas isso daí eu prefiro deixar um pouquinho mais para frente. Esse inquérito vai vir de uma forma completa, com todos os dados, com todas as perícias, com todos os documentos, com todos os depoimentos, e aí o Ministério Público vai ter um prazo bem mais razoável para trabalhar esse inquérito, vai cotejar todas essas provas que foram produzidas na investigação e vai formular, se for o caso, uma acusação justa, né? Eu nunca fui contra acusado, nunca fui a favor de acusado. Eu sempre procurei, né, nesses 25 anos de profissão que eu completo agora em maio, eu sempre procurei honrar o cargo que eu exerço, que é promotor de justiça. Então, enquanto promotor de justiça, você tem que promover a justiça, não a injustiça. Então, é o que eu disse, é difícil, é doloroso você tratar de um caso desse, independente de autor e fato, porque envolve a morte de uma criança numa tenra idade de 4 anos, mas a gente faz sem paixão, sem emoção, a gente faz com base nas provas técnicas, né, em tudo o que a investigação aponta para a gente. E é isso que o Ministério Público vai fazer assim que esse inquérito for concluído pela polícia e for remetido ao Ministério Público para sua análise final. Doutor, como o senhor colocou, o depoimento da mãe e da babá, eles foram desmentidos pelas provas que foram coletadas pela investigação. E a gente sabe que nesses casos que envolvem pessoas violentas, um caso de morte, existe, eventualmente, claro, o medo de pessoas testemunharem, relatarem qualquer coisa que comprometa aquela pessoa considerada violenta. Existem elementos descobertos na investigação nesse sentido, de medo de ameaça, de que tenha havido ameaça contra alguém, e em que nível foi descoberto isso em relação à babá e em relação à mãe? A mãe, eu estou vendo no debate público muita gente desconfiada de que ela possa ter se sentido ameaçada, porque são vários elementos ali que mostram uma omissão maior. Mas a babá, as pessoas tendem a acreditar que sentia medo. E a gente viu a troca de mensagens, ela sabia que a criança estava sendo agredida. Então já foi descoberto algum elemento nesse sentido? É uma frente de investigação? Olha, Felipe, muito bem posta a questão. O que a gente tem no momento de uma análise um pouco mais superficial da investigação, porque ela passa no Ministério Público em 2 momentos. No primeiro momento, ela passa ao Ministério Público para análise de medidas cautelares, de busca e apreensão de celulares, de computadores e de quebra de dados. No segundo momento, essa investigação vem ao Ministério Público com uma representação da autoridade policial por uma prisão temporária pelo prazo inicial de 30 dias, que ela pode eventualmente ser renovada por outros 30 dias. Então, o que eu tenho, né, são alguns indícios que apontam que existia um ambiente violento, existia um ambiente pernicioso, um ambiente que talvez a mãe pudesse ter afastado essa criança, mas eu ainda preciso me debruçar um pouco melhor sobre todos esses dados produzidos pela polícia. O inquérito está muito grande, né? Essa promotoria que eu ocupo hoje, em março agora fez 1 ano que eu estou na promotoria, ela pega quase toda a zona sul do Rio de Janeiro e ela vem para Barra da Tijuca e Recreio. É uma promotoria muito grande territorialmente falando e que tem um número gigantesco de procedimentos. Né? O caso do Henri é mais um. É óbvio que a gente está tratando ele com cuidado e com a atenção que ele merece. É um caso que chama a atenção, né, de toda a sociedade brasileira. Ninguém gostaria que tivesse ocorrido um fato da forma que ocorreu, mas você tem algum indício no sentido do que você me perguntou. Eu não posso ainda te afirmar que essas pessoas que prestaram depoimento, talvez de uma forma não tão isenta, que elas estão sendo coagidas, ou se tem algum tipo outro, né, de elemento que tenha feito com que elas possam ter falseado a verdade em sede policial.
Eu vou analisar isso com mais cuidado, com mais carinho, e eu acho que em breve a gente pode ter uma resposta um pouco mais definitiva. Bom, o que foi fundamental, né, para colocar essa possibilidade de que os depoimentos eles não correspondiam com a realidade é aquele software que foi usado pela polícia do Rio de Janeiro para recuperar as mensagens, né, troca de mensagens. Ele desbloqueia aparelhos também e acabou dando uma pista muito clara do que acontecia com o menino naquela casa. Ele foi apresentado a muitos brasileiros, doutor, porque as pessoas não conheciam, né, essa ferramenta. Pergunto para o senhor se é novidade, se daqui para frente ela deve ser muito mais utilizada, se o senhor já utilizou, já viu em outros processos a utilização desse software. Então, a aquisição do Cellebrite pela Polícia Civil era um procedimento licitatório, segundo o chefe da capital, mesmo comentou ontem na coletiva, que estava aguardando, né, alguma verba possível. A gente sempre trabalha com a escassez de verba em todos os campos, e que o atual chefe da Polícia Civil, doutor Alan Turnovski, levou adiante e adquiriu essa ferramenta há pouco tempo. Então, você tem muitas ferramentas que vêm dos Estados Unidos, Israel e outros centros tecnológicos que são a excelência da investigação, né? O Cellebrite é uma das ferramentas, é uma ferramenta que permite a extração de dados, a recuperação de eventuais dados apagados, não faz milagre em determinados casos, né? Mas ela é uma ferramenta muito útil e ela pode ser utilizada nesse caso específico e recuperado esse print de mensagens em que a gente hoje tem certeza de que a mãe estava ciente e consciente do que ocorria com o garoto enquanto ele estava com o investigado Jairo, e que a babá também tinha essa certeza. Então, processualmente falando, o que a gente tem é que ambas falsearam a verdade em juízo, né? Existem muitas ferramentas, a perícia brasileira precisa avançar bastante. Eu acho que o investimento maciço em perícia é um caminho para a resolução de uma série de delitos. Esse delito é um delito especificamente que demanda muita perícia, e eu acredito que essa aquisição foi um gol de placa, tanto do governo de estado quanto da Polícia Civil. Doutor, para a gente encerrar, tem uma suspeita de envolvimento com milícia por parte da família do Jairo. Agora a imprensa mesmo está tirando do baú uma história de repórteres do jornal O Dia que foram torturados, e aí um reconheceu a voz de gente ligada também à família. Esse inquérito acabou não sendo conclusivo, e tudo isso pode ter gerado uma atmosfera de medo para as pessoas próximas ao Henri. Há elementos que já foram descobertos de envolvimento com milícia, ou de algum caso que talvez pudesse ter sido mais bem resolvido a ponto de evitar que as agressões continuassem hoje, porque a gente fica muito preocupado também com o sistema como um todo, tantos elementos que a gente percebe que apareciam aqui e ali, e que se tivessem ido mais a fundo na investigação, na coleta de provas, não estou dizendo que é responsabilidade dos policiais, porque às vezes os casos realmente são complicados e a gente tem um efeito dominó, dado o domínio territorial das facções criminosas, mas existe algum elemento nessa investigação a respeito do envolvimento de milícia? Então, esse fato que você trouxe, Felipe, ele é muito importante. A polícia, ela sofre uma avalanche de investigações, né? Todo dia, grandes delegacias no Rio de Janeiro, por exemplo, tem 60, 80 registros diários. E a polícia tem que dar conta desse acervo gigantesco, né? É impossível um país conseguir trabalhar numa cifra, e aí eu vou dar aproximar de 1 a 2 milhões de crimes por ano, né? Desde crimes financeiros até crimes de trânsito, crimes de homicídio, crimes de tráfico, crimes de milícia, furto, roubo, apropriação, estelionato e por aí vai. É uma sociedade que precisa de um freio no cometimento de crime. A gente sabe exatamente o que o pessoal da imprensa sabe, né? De ouvir falar. Eu não posso tecer nenhum comentário, né, a respeito dessa questão de milícia. Primeiro que não passou nenhum inquérito de milícia na minha mão. O que a gente sabe é esse comentário de ouvir dizer. E, processualmente falando, nesse inquérito a gente não tem absolutamente nada que faça essa ligação com o relacionamento de milícia. Então,
por hora esse dado está descartado, mas você tem outros tipos, né, de motivações pelos quais as pessoas não contam a verdade. A gente pode vir a descobrir isso brevemente, pode não chegar a esse dado, mas essa questão de milícia, nesse inquérito, ele no momento não existe. Bom, a gente conversou com o promotor de justiça Marcos Cac, responsável pelo caso, né, pelas investigações do assassinato do menino Henri, no Rio de Janeiro. Doutor, muito obrigada pela atenção aqui com os ouvintes da Band News FM. Bom trabalho para o senhor e, como o senhor disse, que esse inquérito consiga ser fechado da melhor maneira possível, sem nenhuma aresta, né, para ser aparada, para que tudo se encaminhe da forma como tem que ser. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Carla. Bom dia. Bom dia.